No ar, pela TV CPAD, o seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é pastor, mestre em teologia, escritor, diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, e autor da obra Vocação, Descobrindo o Seu Chamado, publicada pela CPAD. Seja muito bem-vindo, Pastor Elias Torralbo, de volta. É uma alegria, pastor Edilberto, retornar ao Teologia em Foco, revê-lo ainda que de forma virtual, porém real, e cumprimentar a todos os nossos irmãos que nos acompanham através da TV CPAD. É uma alegria. O foco de nossa entrevista de hoje é nazireado. Vamos ao foco. Pastor Elias Torralbo, o que significa a palavra nazireu na Bíblia e qual a sua origem? Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar mais uma vez pelo belíssimo tema, um tema extraordinário, e que, embora pareça ser um tema conhecido de todos, e às vezes pensamos que dominamos sobre o assunto, e quando vamos estudar, percebemos que há muita coisa a aprendermos com ele. Esse termo, ele tem como origem a expressão nazir, evidentemente que do hebraico, e esta expressão, ela aponta para o comportamento e também a forma com que a pessoa que decidia viver o voto do nazireado, então ela deveria atuar de maneira a honrar esse termo. E esse termo aponta para expressões como viver uma vida separada, viver uma vida consagrada. Em alguns momentos, esse termo também aponta para uma espécie de príncipe. Esse príncipe tem a ver com alguém que vive uma vida distinta, separada, elevada. E é interessante, pastor Edilberto, que quando olhamos para o texto de Levítico, capítulo 25, verso 5, em que Deus está orientando o seu povo a dar descanso para a terra durante um ano, ele fala, nesse texto de Levítico 25 e 5, ele fala sobre a vinha não podada. Então, quando você fala do nazireu, ou o termo nazireu, você também está se referindo a uma vinha não podada. Esta vinha não podada, ela aponta para a integralidade, a integridade, ou seja, a totalidade, uma vinha que não foi tocada. Então, nazireu tem a ver aí com esta vida separada, distinta, consagrada ao Senhor. Então, de forma bem prática, o termo aponta também para essa pessoa que vive não só com Deus, mas ela vive para Deus. Então, um nazireu era alguém que vivia inteira e exclusivamente para Deus, com Deus, de forma consagrada e exclusivamente para o Senhor. O senhor falou sobre voto de nazireado. É um voto ou são os votos? Bem, era apenas um voto ou eram votos e quais são ou qual é o voto? Então, é interessante porque esses votos, não é existe o voto do nazireado, então a pessoa ela tomava essa decisão. Nós vamos, acredito que à medida que a conversa for fluindo e avançando, nós vamos poder distinguir essa questão se o nazireado era para a vida toda ou por um tempo. Acredito que nós chegaremos a esse ponto, mas o nazireado era um voto, era uma decisão da pessoa em viver exclusivamente para Deus e em um certo tempo de uma forma específica e especial.
Então, é um voto, o voto do nazireado. Dentro deste voto, existiam, então, práticas ou áreas que deveriam ser atendidas. Então, dentro do voto do nazireado, existiam ações ou comportamentos ou abstinências em algumas áreas que tinham que ser atendidas, como, por exemplo, o nazireu, ele tinha que se abster, e aí é interessante, porque geralmente nós falamos, é por isso que no início eu falei que às vezes achamos que já temos uma noção clara e total e exaustiva do assunto, e achamos, por exemplo, que o nazireu não podia beber vinho apenas, mas não é só isso. O nazireu, ele não podia ter acesso a absolutamente nada que viesse da uva. Então, a própria uva, a própria tradição, ela orientava o nazireu a se afastar e andar em círculo numa vinha para não correr o risco de pegar uma uva, comer de forma equivocada ou sem perceber. Então, não é só o suco da uva ou vinho, como queiram, mas tudo que viesse da vide era proibido a um nazireu. Além disso, ele também não podia passar navalha na sua cabeça. Ele tinha que deixar os seus cabelos crescerem e serem intocáveis. E, finalmente, eles também não poderiam tocar em cadáveres, eles não poderiam ter contato com mortos. Isso pode ser muito bem compreendido a partir da leitura de Juízes, capítulo 13, do verso 4 ao 7. Então, o voto nazireado é uma visão geral, e dentro desse voto eles tinham que cumprir esses pontos para que, então, esse voto pudesse ser honrado. Pastor Elias, o senhor falou a respeito desses 3 pontos, né, que fazem parte do voto do nazireado, que é o não tocar ou não participar do fruto da vide, também não cortar o cabelo, não usar navalha, enfim, deixar o cabelo crescido, e também não tocar em cadáver. Mas qual o entendimento correto sobre cada um desses pontos do voto do nazireado? Bom, nós temos que sempre partir do princípio do grande objetivo do nazireado. O grande objetivo é honrar a Deus, é uma entrega irrestrita a Deus. Então, esse é o ponto de partida. Você não pode, por exemplo, pensar em alguém deixando os cabelos crescerem, sem apará-los, sem cortá-los, sem considerar o grande objetivo disso, assim como os outros 2 votos. Então, esse é o ponto de partida, é uma entrega total a Deus. Dito isto, quando você pensa em uma ordem divina, e é interessante observarmos, aliás, é importante observarmos, que existiam algumas formas de se entender a lei. Então, existe a lei escrita, existe a tradição oral, que era uma espécie de explicação da lei escrita. Então, partindo do princípio de que o nazireu, ele decide fazer um voto para se entregar irrestritamente a Deus, você começa a entender que não provar de nada que venha da uva, não cortar o cabelo e não tocar em mortos ou no cadáver, é uma forma de você se abster. Mas aí, especificamente, como que você entende? Como é que eu honro a Deus não provando nada da uva? A única forma de você dar uma resposta plausível ou aceitável a esta questão é a busca pela sobriedade. Ou seja, esse abster-se de algo que venha, de qualquer coisa que venha da uva, traz uma conotação da manutenção da sobriedade da mente. Ou seja, é uma forma de você manter
a tranquilidade emocional e também mental para Deus. Então, seria uma entrega da mente, seria uma entrega, uma consagração das suas emoções a Deus. No que diz respeito ao cortar o cabelo, e aqui eu acho muito interessante, quando você estuda sobre isso, busca saber por que eles não cortavam os cabelos, era uma forma de demonstrar que o interesse deles era agradar somente a Deus. Então, era como se eles estivessem dizendo: eu não tenho a preocupação de me apresentar adequadamente às pessoas. Eu não tenho a preocupação de provar alguma coisa às pessoas para que as pessoas me aceitem, porque eu tenho um cuidado, por exemplo, com a minha aparência. Então, esta era uma forma deles demonstrarem que o cuidado externo era menos importante do que o desejo em agradar a Deus. Então, também era uma forma de demonstração de interesse em agradar única e exclusivamente a Deus. É por isso que eu destaco que você não pode avaliar esses votos, avaliar essas atitudes, sem considerar o grande objetivo, que é uma consagração, uma entrega exclusiva e inteiramente a Deus. E, finalmente, o não tocar em cadáver, aí está totalmente relacionado à consagração cerimonialista. Assim como os sacerdotes não podiam tocar em cadáver, porque, segundo a tradição judaica, seria considerado ali impuro, e uma vez tocado em cadáver tinha que passar por um processo de purificação. O nazireu também, que decidiu viver para agradar a Deus, então ele também é impedido de tocar em cadáver. Eu diria, pastor Edilberto, que essa é uma forma muito interessante de se entender aquele texto de amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o vosso entendimento, com toda a vossa força e de toda a vossa alma. Então, a alma é entregue a Deus, a mente é entregue a Deus, o corpo é entregue a Deus. Essa era uma forma que se tinha para demonstração dessa consagração inteira a Deus. Pastor, nós vamos para um breve intervalo. Nós temos 3 blocos do programa, então nós já encerramos por aqui o primeiro bloco e voltaremos trazendo questões interessantes, sobretudo aquilo que o senhor já sinalizou. De fato, queremos saber daqui a pouco a respeito do tempo de duração do nazireado. E eu ainda vou propor ao senhor de que nós falemos a respeito da questão da decisão, porque o senhor falou que o próprio indivíduo decide fazer o voto, mas assim, há casos, o senhor já vai pensando nisso, tá? Há casos em que o voto foi feito por outra pessoa e a pessoa teve que cumprir, ou o voto veio como uma, entre aspas, imposição ou exigência, na verdade, exigência do próprio Deus ou pedido de Deus. Isso aí que a gente vai ver daqui a pouco no próximo bloco. A você, amigo, irmão internauta, nós voltamos já já com o seu programa Teologia em Foco. Conheça o novo curso livre de Teologia à Distância da FAECAD. Aulas especiais com os comentaristas das lições bíblicas da CPAD. Videoaulas, fóruns, provas e atividades de aprendizagem online, certificado de conclusão do curso e muito mais. Não perca essa oportunidade. Inscrições e informações pelo site faecad.com.br. Apoio CGADB e CPAD. O saudoso pastor Antônio Gilberto deixou para a Igreja Evangélica Brasileira um inegável legado de amor à educação e à Palavra de Deus. Por isso, a CPAD tem a honra de publicar a Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Nela,
o leitor encontrará uma coletânea das principais anotações do autor, trechos de livros, artigos e lições de escola dominical ao lado dos textos bíblicos aos quais se referem. Um precioso conteúdo organizado pela CPAD. Síntese de cada livro da Bíblia com análise do título, informações do autor, esfera de ação, divisão do livro, sessões com tópicos temáticos, estudos doutrinários, estudos temáticos, comentários e esboços. Tenha acesso a todo esse rico conteúdo. Conte com o auxílio do vasto conhecimento bíblico do pastor Antônio Gilberto para se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Adquira em nosso site cpad.com.br. Também à venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode adquirir por telefone 0800 021 7373. Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. O mesmo Jesus que disse ide e pregai, na mesma ocasião disse ide e ensinai. Um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando hoje o pastor Elias Torralbo. Ele é diretor executivo da Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP. E o tema de hoje é nazireado. Pastor Elias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quantos anos durava os votos de um nazireu? Então, é bom que se diga também que, de acordo com a tradição, havia um prazo mínimo, né? Tinha que ser aí, no mínimo, 1 mês, né, desse voto. Não há, pelo menos até onde eu possa ver, não há um estabelecimento para o tempo máximo. Então, a pessoa, ela decidia fazer o voto e ela, então, tinha esse prazo mínimo e ela, então, ia cumprindo o voto por ela estabelecido. E isso pode ficar claro, ou ficar ainda mais claro, quando nós lemos, e eu quero tomar a liberdade de ler, o que está no livro de Números, capítulo 6, versos 12 e 13. O capítulo 6 é onde traz aqui toda a orientação sobre como se dava o voto do nazireado, as exigências e como proceder, por exemplo, quando se quebrava. Então, por exemplo, a pessoa, ela fez o voto, né? Ela fez o voto e quebrou, tocou em um cadáver. Ela tinha ali um ritual pelo qual ela passava, ela então raspava a sua cabeça, passava por um processo de purificação, tudo que ela havia feito se perdia e ela retomava, então, o seu voto. Mas quando lemos o capítulo 6 de Números, versos 12 e 13, olha o que diz. Então consagrará os dias do seu nazireado ao Senhor e, para oferta pela culpa, trará um cordeiro de 1 ano. Os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei para o nazireu. No dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, será trazido à porta da tenda do encontro. Então, veja que há um limite. Tá? Há um limite em que você estabelecia a partir aí de 1 mês e você seguia até onde você estabeleceu. Então, não havia exatamente, tem que ser tanto tempo. A pessoa, ela fazia esse voto e ela cumprir esse voto como uma forma, como eu tenho dito, de entrega inteira e exclusivamente a Deus. E qual o mais célebre dos nazireus da Bíblia? Bom, eu acredito que os nossos irmãos que estão nos acompanhando, por certo, essa é uma resposta unânime, né? Que é
sem dúvida alguma, o grande nazireu Sansão. Então, eu diria que Sansão, ele é o nazireu mais célebre da Bíblia. Talvez pela sua personalidade, talvez por aquilo que nós aprendemos desde criança na própria igreja, ou até mesmo na vida secular, se fala a força de Sansão, enfim. Então, Sansão, ele é, sem dúvida, o nazireu mais célebre de toda a Bíblia. Agora o senhor me despertou para uma questão, tá? Porque há pouco, no início do programa, o senhor falou a respeito, inclusive, se eu não me engano, há pouco, na primeira resposta do segundo bloco, o senhor falou a respeito da decisão do indivíduo. Ele decide fazer o voto e também decide encerrar o voto. Mas como é que fica essa questão de Sansão? Porque não foi ele que escolheu, né, ser nazireu. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a seus pais, né, a seu pai, a sua mãe, a seu pai, e disse que o menino seria nazireu desde o ventre da mãe. Inclusive, com uma questão muito interessante, que a mãe também deveria se privar do fruto da vide. Ela não poderia participar. É como se fosse um nazireado por tabela, enfim, um dos pontos do voto do nazireado estava ali sobre a mãe de Sansão. Como é que fica essa questão, pastor? Uma vez que o voto é a decisão de um indivíduo e agora o próprio Deus chama alguém para o nazireado sem que o indivíduo decida, e também tem a possibilidade de alguém fazer um voto de nazireado, ou havia essa possibilidade de fazer o voto por alguém de nazireado e essa pessoa ser obrigada a cumprir? Como é que fica essa questão? Veja, no início eu destaquei que quando nós vamos estudar sobre o nazireado, é uma coisa impressionante. A gente é aquele tipo de assunto que você pensa que você já esgotou, fala, é isso, isso e isso, no máximo. Quando você vai pesquisar, estudar e se propõe a aprender sobre aquele assunto, é um assunto que te empolga, né? Então, por exemplo, aliás, eu quero parabenizá-lo pela capacidade teológica que o senhor tem, e também como um jornalista excelente que é. E essa pergunta, ela é extraordinária, porque, veja, no caso da mãe de Sansão, vamos pensar sobre ela e depois eu quero pensar sobre um outro personagem. No caso dela, não foi decisão dela. Ali, no caso, foi uma decisão divina. Deus determinou que aquele que estava no seu ventre seria nazireu. Uma vez que é determinado isso, ela também, como o senhor bem colocou, de tabela, ela faz o voto. Ela tem que fazer o voto, porque ela tem que se abster de tudo aquilo que o nazireu tem que se abster. Então, veja, ainda que seja uma ordem divina, mas há também nela uma predisposição. Então, ela faz esse voto. Ela absorve a ordem divina, né? Uma vez que ela absorve, ela toma a decisão. Aí é uma outra questão, optativa ou não, isso talvez para nós debatermos numa outra ocasião, mas ela toma a decisão. Você tem aqui uma personagem que decide, ela faz o voto. Porque agora, no seu ventre, tem alguém que, por imposição ou decisão divina, ela, repito, decisão divina, quem está no seu ventre é um nazireu. No caso de Sansão, é uma ordem divina. Então, você tem uma mulher que toma uma decisão porque no seu ventre há um nazireu, ela se torna também. Ele, porque Deus estabeleceu que fosse assim. Agora, eu acredito que nós temos que pensar também no fato de que, por mais que Sansão tenha cometido erros, mas ele, durante a sua vida, ele manteve, ainda que errando algumas vezes, mas ele continuou sendo considerado nazireu. Essa escolha está em Juízes 14, do verso 1 ao 3. Quando você olha, por exemplo, Juízes 13, do 4 ao 7, 16 e 17.
Quando você olha, por exemplo, para Samuel, né, e aí já não é uma decisão propriamente dita de Deus, mas é Ana, a mãe de Samuel, quem decide consagrá-lo como nazireu para Deus. Então, veja, você tem aí uma série de possibilidades. E acredito que daqui a pouco poderemos falar sobre isso, à medida que avança. E você tem exemplos na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, que é uma decisão do indivíduo. Não é nem uma decisão divina, não é uma decisão dos pais, mas é uma decisão do próprio indivíduo em, por um tempo e para o cumprimento de um propósito, ele fazer o voto de nazireado. Então, e no caso de Ana, uma vez que ela decidiu isso, ela também teve que fazer o voto. Então, você vê que há aí uma série de formas do nazireado e do voto de nazireado ser estabelecido naquela época. Tanto que quando o Senhor, o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão, e esta falou com o pai dele, né, o Manoá, e Manoá queria uma confirmação de fato do que o que tinha acontecido tinha sido o Senhor que tinha falado com a mulher. E aí se cumpriu que a resposta que Manoá queria, o Senhor lhe deu, confirmando tudo que tinha dito à mãe de Sansão, de que ela seria mãe de um nazireu. Agora o senhor vê, né, que há casos que Deus dá o direito de escolha. E aí nós não estamos entrando no mérito da questão de salvação. Esse é um outro assunto também. Mas para o cumprimento de um propósito, há casos que Deus dá a opção. Você quer fazer o voto nazireado? Faça. No caso de Sansão, Deus estabeleceu. Como o caso, por exemplo, de Moisés. Moisés não queria atender o chamado para libertar Israel do Egito, mas Deus não deu essa opção a ele. No caso de Jeremias, a mesma coisa. Ali no capítulo 1 de Jeremias, do livro do profeta Jeremias, você tem isso. Jeremias fala, eu não posso, porque eu sou uma criança. E Deus disse, não, onde eu te mandar você vai, o que eu te mandar falar, você vai falar. Então, você vê que há casos que Deus dá o direito de escolha e há casos que Deus não dá. E aí é uma questão que fica restrita à soberania de Deus. Lembrando que eu estou tratando aqui de questões de propósito e não relacionado à salvação. O senhor citou Samuel também, né? Sansão, como o mais célebre. Citou também Samuel há pouco, o voto feito por sua mãe Ana de consagrá-lo ao serviço na casa do Senhor, no templo do Senhor. Mas assim, além desses Sansão, o mais célebre na percepção que o senhor teve, e acredito eu também que seja essa percepção da maioria dos internautas, o mais conhecido dos nazireus, e Samuel. Além deles dois, quais outros personagens também são nazireus? Isso no Antigo Testamento. Então, você não encontra de forma direta uma figura dessa forma. Por certo, há outras pessoas que fizeram o voto, porque era uma prática, de certa forma, parece até contraditório, mas não é, porque era um voto que levava a pessoa a fugir ao padrão, mas era algo que era inerente à tradição. Alguém que queria, e ele então decidia e fazia o voto por um tempo. Então, até onde eu pude ver e pesquisar e buscar, de forma direta, Sansão e Samuel, como o senhor bem usou de tabela as suas respectivas mães, e, por certo, houveram outros que não tiveram aí a proeminência e nem mesmo o registro. Mas esses são aqueles que o texto sagrado dá ênfase. E o senhor citou a questão da quebra do voto. É possível quebrar o voto? E quais as consequências da quebra do voto? Olha só. Porque assim, o indivíduo decidiu, ele quebrou o voto. Alguém decidiu por ele, ele quebrou o voto. O próprio Deus o chamou, ele quebrou o voto. Há consequências para a quebra do voto?
mas o senhor não vai responder isso agora não. Nós vamos para mais um breve intervalo. A você, amigo, irmão internauta, aguarde só um pouquinho que já já nós estamos de volta para o terceiro bloco de seu programa Teologia em Foco. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com seu programa Teologia em Foco, entrevistando o mestre em teologia, pastor Elias Torralbo. O nazireu escolhe ser nazireu, alguém escolhe que ele seja nazireu, o próprio Deus o chama para o nazireado, e aí a questão é, tanto ele escolhendo, como alguém o levando ao nazireado, como o próprio Deus o chamando para tal, quais as consequências da quebra dos votos? E aí, por falar em consequências, eu pego logo o personagem célebre que o senhor falou, Sansão. Sansão quebrou um dos pontos lá do voto do nazireado, que foi a questão de ter o cabelo cortado. Embora não tenha sido ele mesmo que cortou, mas ele descobriu, ele abriu a boca e descobriu qual era o segredo de sua força. Além de Sansão ter cortado o cabelo, o que levou ele a perder a força que tinha? Foi só o corte mesmo do cabelo ou alguns outros fatores contribuíram para ele ter perdido a força? E fiquei curioso, mas não sei se vou perguntar ao senhor agora não. Não sei. Vai aí, vai de grátis, uma outra pergunta. Vem cá, e os outros não tinham força por causa do cabelo, não? Ficou agora essa curiosidade. Então, antes que eu utilize aqui o exemplo de Sansão, a fim de, pelo menos, tentar responder esta importante questão, eu tenho procurado destacar aqui que o nazireado, ou voto de nazireado, ele poderia ocorrer a partir de uma decisão da pessoa, assim como também do próprio Deus, como no caso de Sansão, e da mãe de Samuel, que decidiu consagrar Samuel ao Senhor. No caso de alguém que decide por um período da sua vida, lembrando que no caso de Sansão e Samuel, o voto ele serviu para a vida toda. Naqueles votos de pessoas que decidiam por um tempo honrar a Deus com esse voto, uma vez que ela quebrasse 1, 2 ou os 3 requisitos para esse voto, me parece que não havia consequência, do tipo, a pessoa vai sofrer um dano, porque aquilo é um ato voluntário, a única coisa que ela tinha que fazer é se apresentar ao sacerdote. Ela, então, passava por um processo de purificação, conforme eu já tenho dito. No capítulo 6 de Números, relata tudo isso. E ela recomeçava. Depois de um tempo, passava por esse processo de purificação e ela recomeçava. Nesse caso, não há uma consequência objetiva. É uma punição. No caso de Sansão, é preciso destacar o seguinte: Sansão, ele não foi só nazireu. Além de ter sido um nazireu, ele foi um juiz. Claro que
os que nos acompanham, por certo, sabem, é só a título de lembrança. Então, ele exercia um papel de liderança. E aí é aquele princípio: a quem muito é dado, muito será cobrado. Você não pode pensar que o nível de exigência e de cobrança a alguém que não exerce uma função de liderança, de proeminência, de condução do povo, de proteção do povo, de julgar o povo, de representar a Deus, seja o mesmo nível de alguém que não tenha essa responsabilidade. No caso de Sansão, o que pesou sobre ele, além do nazireado, que o nazireado aí era, me parece, pastor Edilberto, que o nazireado aí é um plus, era um algo a mais que contribuiria para o bom exercício da sua função de liderança e protetor de Israel, enquanto juiz. Então, o que pesa para Sansão aí é também, e principalmente, a sua função de liderança. Tá? Agora, a questão que envolve aí o corte de cabelo, evidentemente que a força não estava necessariamente no cabelo, mas no nível que ele tinha de compromisso com o segredo que envolvia aí sim uma vida devota a Deus. Agora, além do cortar o cabelo, o que é que teria levado Sansão a ter perdido a força? E eu diria que o maior prejuízo de Sansão não foi necessariamente a perda da força, mas foi a perda do brilho de tudo aquilo que ele representava para Israel. Portanto, o que aconteceu com Sansão é uma sucessão de erros. Um casamento mal estruturado. Você tem, conforme Juízes 14, do 1 ao 3, você tem a falta de consagração. Ele se deitava com prostitutas, ele bebia bebida forte, ele tocou em cadáver, ele foi quebrando princípios. E há um texto em Provérbios que diz que o homem que muitas vezes é corrigido, endurece a cerviz, será quebrado sem que haja cura. Quebrado ali é na coluna cervical. O homem que não se rende, que não se prostra, ele será quebrado. Deus avisa, ele não ouve, ele será quebrado. Então, eu diria que essa sucessão de erros levou Sansão a negociar aquilo que era inegociável. Evidentemente que Deus trataria todos os pecados de Sansão. Mas por que com Dalila para ele não teve remédio? Porque, na verdade, comprometeu o propósito da sua vida. Ele revelou o segredo. Ele revelou uma intimidade dele com Deus. E como nazireu, ele era alguém que deveria viver exclusivamente para Deus. E ele preferiu dividir o que pertencia somente a ele e a Deus, ele colocou uma terceira pessoa. E isso me parece que desagradou a Deus. Então não é só o corte de cabelo, é negociar o inegociável. O senhor citou a questão desse plus que houve aí para Sansão. No caso de Samuel, houve um plus do plus, porque Samuel, além de nazireu, ele era juiz também, correto? E ele era profeta. Inclusive, o primeiro rei de Israel, Saul, veio por meio do ministério do profeta Samuel. Quanto à questão da unção, o rei Davi também foi ungido pelo profeta Samuel. Houve um plus, era um nazireu bem proeminente, e sacerdote. Samuel. E perfeitamente, correto. Então você plus do plus do plus. Sem dúvida. Grande. Você vê, é uma coisa. Agora, me parece, aí é apenas um insight mesmo, que a base de tudo isso aí é o nazireado
não no sentido de uma escolha de um tempo, né? Porque, por exemplo, eu vou fazer um jejum de 7 dias de tanto tempo. Isso é uma coisa periódica. O nazireado de Sansão e Samuel era uma coisa para a vida toda. E como eu disse na primeira parte desta boa conversa, o nazireado era uma consagração, era uma entrega total. Então, a base do ministério profético, de juiz e de sacerdote de Samuel era essa consagração. Então, o que fez com que toda a estrutura do ministério, posso dizer assim, de Sansão, foi ter negociado essa estrutura que o nazireado para o qual o nazireado existia na vida dele, que era essa consagração a Deus. Vamos agora do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Pastor, na história neotestamentária, há algum nazireu? E se há algum nazireu, o que é que confirma de fato que esse indivíduo, essa pessoa que o senhor vai citar, se é que há, de fato era um nazireu? O que é que confirma esse nazireado? Então, é preciso ter o cuidado de dizer, ele era um nazireu ou ele fez um voto de nazireado? Porque o ser, no caso, Sansão era, Samuel era. No caso da mãe de Sansão, não se sabe se ela continuou depois, mas não é desde que nasceu, mas foi por um tempo. Ana também teve que ser, utilizando aí novamente a sua fala de tabela. Agora, quando você olha, por exemplo, para o Novo Testamento, você tem um personagem muito famoso, inclusive, e que você supõe, né, que é provável que ele tenha sido nazireu, que aí é João Batista. Quando você lê, por exemplo, o Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 1, e o versículo de número 15, olha o que diz Lucas capítulo 1 e versículo de número 15. Diz assim, pois ele será grande, claro, fazendo referência a João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno. Então, essa fala do anjo, de que o João Batista não beberia vinho, nem bebida forte, nem bebida alcoólica, dá a entender que isso aqui aponta para um provável nazireado. Se isso é verdade, no caso dele, ele foi um nazireu. Tá? Ele, desde o ventre materno, ele foi separado para isso. Então, ele foi um nazireu. Mas no Novo Testamento você tem um outro exemplo que aí é uma declaração direta. Não de alguém que foi nazireu, mas que fez o voto de nazireado por um tempo. Veja que coisa interessante. Se João Batista foi, e é provável que tenha sido, ele foi. Porque no ventre o Senhor ainda estabeleceu e comunicou. Então, se ele foi, que é provável, ele não fez um voto temporário, ele foi um nazireu. Mas você tem uma figura importantíssima no Novo Testamento que não foi nazireu, mas fez um voto de nazireado e não sozinho, junto de um grupo de irmãos. E aí eu me refiro ao apóstolo Paulo. É isso. Paulo fez um voto temporário de nazireado. Pastor, agora eu vou pedir para o senhor dar uma pausa aí, porque agora eu fiquei meio assim. Apóstolo Paulo, o careca? A Bíblia fala que ele era calvo. E aí, como é que fica essa questão? Agora eu fiquei meio intrigado com essa questão. Mas assim, veja, a questão do corte de cabelo
não está necessariamente em ter cabelo comprido ou não. Então, por exemplo, uma pessoa que seja calva, mas que tem ali alguns fios de cabelo, ela em algum momento, ou ela pessoalmente, ou ela vai num profissional para parar. Então, não é necessariamente ter cabelo comprido, é não tosar, é não aparar. Então, esse também é um ponto que nós precisamos, talvez, desmistificar. Isso não está relacionado a ter cabelos longos, mas é não cuidar como é o normal. É um voto. É como se alguém dissesse: eu vou abrir mão de fazer isso que eu sempre faço como uma forma de me entregar inteiramente a Deus. Era como se fosse assim, o vestir-se de pano de saco? Exatamente. De humilhar-se? Exatamente. Só que no caso do nazireado, é muito interessante isso, né? No caso do nazireado, é algo objetivo, é algo pré-estabelecido. Tanto que quando você lê Atos capítulo 18, verso 18, até o capítulo 21, do verso 23 ao 26, você observa que Paulo, ele realmente fez esse voto e depois ele raspou a cabeça. Ora, mas ele não era careca? Sim, mas o que é careca? Para alguém que tem muito cabelo, eu sou careca. Né? Você tem, por exemplo, pessoas que têm cabelo do lado, não tem aqui, e é considerado calvo. Mas o que seria um nazireu? Não aparar nada. Então, a coisa cresce assim, sem muito controle. Então, Paulo, Atos 18 e 18. E é interessante, em capítulo 21, versículo 23 ao 26, que em Romanos, no capítulo 14, versículo 21, em que Paulo está trabalhando aquele princípio que ele tem de que o meu limite é a consciência do meu irmão, e não é porque eu não considero pecado que eu posso ir fazendo, aquele princípio que ele explica de forma direta, de que se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu não como. No capítulo 14, versículo 21, dá a entender que ele está se referindo a esse período em que ele fez esse voto. Olha só o que diz Romanos 14 e 21. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Veja que isso aqui é um princípio de Paulo. Ele não tem problema com comer carne, ele não tem problema com beber vinho. E veja, eu sei que nós estamos aí caminhando para o final, mas eu vou levantar uma outra questão aqui. Por que ele envolve aqui o comer carne? Porque há uma linha de filósofos, teólogos filósofos, que acredita que o nazireu, ele nem comia carne. Porque comer carne implica em tocar em cadáver. Porque um animal teve que morrer. E há uma outra linha que diz, não, eles comiam carne, não aquelas que eram consideradas impuras, imundas. Mas Paulo aqui está dizendo, ó, não é bom comer carne, nem beber vinho, quando isso faz algum irmão tropeçar. Então, quando Paulo faz o voto de nazireado com um grupo de irmãos, leia Atos 18 e 18, capítulo 21, do verso 23 ao 26. Quando ele faz esse voto, qual é o contexto? O contexto é as críticas que ele estava recebendo por parte da igreja formada por cristãos judeus e que ele era contrário ao judaísmo. Então ele está fazendo esse voto como uma forma também de dar um aceno positivo à igreja, cumprindo aquilo que ele diz. Fiz-me disso para alcançar isso, fiz-me daquilo para alcançar aquilo, porque o objetivo não é o voto, o objetivo é honrar a Deus como? Cumprindo a missão. E se cumprir a minha missão exige de mim que eu abra mão de beber vinho, de comer carne, de cortar o meu cabelo e mostrar que eu dou um aceno positivo à parte do judaísmo e que não interfere na minha vida com Deus,
eu vou fazer. É o que ele faz. Então, esse é o contexto. Então, é um assunto que dá para se conversar muito tempo e um assunto muito interessante. Pastor, nós estávamos no Antigo Testamento, fomos para o Novo Testamento e agora, nos dias de hoje, existe alguma equivalência hoje ao nazireado bíblico? Bom, vamos lá. Se encerrou, né? Alguns defendem que o voto de nazireado encerra com a destruição do templo, porque esse voto dependia aí da existência do templo para todo aquele processo de cerimônia, de consagração, e se caso falhasse tinha que voltar. Então, depende da existência do templo. Então, há uma corrente que defende que com a destruição do templo, o voto de nazireado ele se encerra. Independente disso, nós entendemos que Cristo, conforme o escritor aos Hebreus, ele discorre de forma brilhante, Cristo supera a antiga aliança. Bom, vamos lá, tem que ser dito. Tanto que Jesus, ele não tinha problema em desfrutar do fruto da vide. Jesus, por exemplo, tocou no esquife. Mas ele tocou no caixão. Que caixão? Não se usava caixão. Ele tocou. Então, veja que Jesus, ele está não desfazendo, mas ele está demonstrando que há algo superior. E agora, em Cristo, o perfeito, o santo por excelência, a própria santidade, nele nós podemos honrar a Deus de forma mais plena, mais perfeita, assim como os nazireus na antiga aliança desejaram fazer. Então eu diria que o voto de nazireado, enquanto cerimônia, enquanto voto, aquele objetivo, ele se encerra, mas o objetivo dele, que era honrar a Deus, permanece e só pode ser cumprido de forma perfeita enquanto estivermos enxertados em Cristo, porque ele sim é aquele que, ainda que tenha experimentado do fruto da vide, tocado num esquife, tocado em um cadáver, todavia ele não foi afetado, e enquanto estivermos nele, podemos honrar a Deus, assim como quem fez o voto de nazireado desejou fazer. Então, viver uma vida consagrada e de serviço a Deus, pode-se dizer que é a equivalência ao nazireado bíblico também? Sim, no sentido do propósito, do objetivo. Não necessariamente obedecendo aqueles rituais. Então, mas o propósito de honrar a Deus, de consagrar a vida a Deus, aí sim, por certo, nesse sentido, permanece. Porque essa responsabilidade do homem em honrar a Deus e viver para Deus transcende ao nazireado, antecede ao nazireado. Isso está ligado à origem do homem, ao propósito da criação do homem. Então, é antes mesmo do próprio estabelecimento e regulamentação do nazireado. É uma questão de propósito de vida. Antecede e sucede o nazireado, sem dúvida alguma. Perfeita, é isso aí, é o propósito de vida. O nazireado é apenas parte do processo que contribuiu para que isso pudesse ser cumprido. Mas que bate-papo mais interessante, o mais gostoso, tá? Foi de fato um grande bate-papo, uma conversa e tal. Muito e bom. aí o senhor disse assim, daria para a gente conversar mais sobre o tema. Mas nós estamos ficando por aqui com esta edição do Teologia em Foco. Quero agradecer ao senhor que tão gentilmente nos atende sempre que lhe convidamos, tanto aqui para o Teologia em Foco, como também para a produção de textos para o Jornal Mensageiro da Paz, enfim, e outros periódicos da CPAD. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo carinho mesmo de sempre. É muito bom conversar com o senhor, sabe? Amém. A alegria é toda minha. Nós já temos um relacionamento aí de alguns anos,
um relacionamento de amizade, de respeito, de cumplicidade e de companheirismo em prol do avanço da boa teologia. Parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Parabéns a toda a equipe que o auxilia nesse projeto. Parabéns ao nosso irmão Ronaldo e a todos que compõem aí a execução do belíssimo, importante e indispensável trabalho da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Um forte abraço, meu amigo. Paz do Senhor. A você, amigo, irmão internauta, olha só, muito obrigado pelo carinho da audiência. O programa de hoje foi, assim, de certa forma, um pouco mais espontâneo, considerando a proposta do tema mesmo em si, como o pastor Elias Torralbo conduziu as respostas. E fica aqui, então, nossa gratidão a você que nos acompanhou até agora. E caso você ainda não seja inscrito em nosso canal, eu quero te convidar a inscrever-se. Você também, além de inscrever-se, pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. E se gostou, diz aí que gostou, dá um joinha, diga que gostou e aí compartilha com todo mundo o programa Teologia em Foco de hoje. Voltamos em uma próxima oportunidade, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir. A paz do Senhor a todos, então, até nosso próximo encontro.